E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar falando um pouco da nossa série de termodinâmica. A gente vem falando nesses últimos vídeos sobre entropia e hoje especificamente a gente vai falar um pouco sobre a desigualdade de Clausius, que a gente vai ver que é um parâmetro muito importante para a gente poder falar de processos espontâneos, falar da natureza dos processos, suas espontaneidades e assim por diante. Beleza? Mas vamos lá por definições, vamos por partes. Primeiro é interessante a gente considerar um ciclo no qual, olha só a situação, a gente vai irreversivelmente sair do estado 1 até o estado 2, tá bom? Depois a gente vai voltar reversivelmente do ponto 2 até o ponto 1. Nesse caso, a nossa integral cíclica vai ficar assim. Nossa integral cíclica de dq sobre t vai ficar como a integral do ponto 1 até o ponto 2 da variação do calor irreversível dividido pela temperatura, mais a integral do ponto 2 até o ponto 1 do meu calor reversível dividido pela temperatura. Isso daí vai ser menor do que zero, como a gente viu no vídeo anterior, né? Afinal, o dq sobre t reversível é igual a zero, mas o dq irreversível sobre t é menor do que zero, né? Beleza, então, sendo a integral do ponto inicial até o ponto final do meu calor reversível dividido pela temperatura igual à minha variação da entropia, a gente pode escrever assim: a integral de 1 a 2 da variação do calor irreversível dividido pela temperatura, mais a integral do ponto 2 até o ponto 1 da minha entropia vai ser menor do que zero. Tudo bem, vamos continuar o raciocínio, né? Se eu passo essa minha fração irreversível para o outro lado, eu posso escrever, aliás, invertendo também os limites de integração, né? Interessante comentar isso, para poder ter tudo no mesmo parâmetro, na mesma base, eu posso fazer o seguinte: a integral do ponto 1 até o ponto 2 da minha variação de entropia vai ser maior do que a integral do ponto 1 até o ponto 2 da minha variação do calor irreversível dividido pela temperatura. Se a mudança do estado 1 até o 2 ela é infinitesimal, eu posso resumir isso em que a minha variação da entropia será maior do que a variação do calor irreversível dividido pela temperatura. Olha só, já está chegando em alguns valores, algumas situações bem interessantes, né, para a gente poder comentar. Então, olha só, essa é a desigualdade de Clausius e basicamente ela é um requisito fundamental para a transformação real, né? Lembra, quando a gente fala tudo hipotético, tudo bonitinho, a gente fala de lei zero, primeira lei, né? Quando a gente está falando de transformações reais, a gente tem que envolver a entropia do processo. Isso vai ser fundamental para a gente poder descrever a espontaneidade dele, a quantidade de energia liberada e assim por diante. Tá? Então, essa desigualdade ela nos permite decidir se alguma transformação ocorrerá ou não na natureza, né? E aí a gente tem o seguinte: a desigualdade de Clausius ela pode ser aplicada diretamente a transformações no sistema isolado. Por quê? Aí a variação do calor irreversível seria igual a zero, então assim, a variação da entropia tem que ser maior do que zero. Ou seja, a entropia do sistema está tendendo a aumentar, né? Então, olha só, a condição para uma transformação real em um sistema isolado é que a minha entropia cresça, ou seja, que minha variação da entropia seja positiva, ela sempre vai estar crescente, tá bom? Então, a condição de equilíbrio de um sistema isolado é que a entropia atinja seu valor máximo. Uma vez que a entropia chega no máximo, meu sistema se equilibra. E isso traz para a gente uma série de observações muito, muito interessantes, tá? Olha só, a forma mais simples de a gente associar a entropia é com aquela questão da desorganização, ou seja, sistemas muito organizados, eles não são naturais, eles tendem a não serem espontâneos. Então, o que acontece? A tendência natural é que meu sistema fique cada vez mais desorganizado, que eu aumente a minha entropia. Assim, nós podemos ver que para poder manter um sistema coeso, nós possivelmente temos que desprender energia, gastar energia, né? Mas olha só, uma outra observação que eu acho importantíssima de a gente falar isso aqui é o seguinte: quando a gente para poder dizer assim,
A condição do equilíbrio é que a entropia tenha um valor máximo. Isso quer dizer que nenhuma reação tem rendimento de 100%. Olha só o que é que eu tenho aqui, ó. Olha esse primeiro recipiente aqui que teria essas moléculas azul, né? Azul, tudo bem bonitinho. Note que é um sistema bem homogêneo, bem organizado. Dessa forma, a entropia é baixa. No minha segunda caixinha aqui, eu tenho minhas moléculas vermelho. Novamente, tudo muito bem organizado, a entropia é baixa. Se eu coloco os dois a reagir, você diz, então eu vou criar aqui moléculas azul e vermelho. Perfeito, ó. Coloquei para reagir azul e vermelho. Mas note que se todas as moléculas são azul e vermelho, minha entropia é baixa. Porque eu tenho um sistema muito bem homogeneizado, todas as moléculas são iguais, todas as interações são as mesmas. Então, o que é que a natureza faz para poder deixar a entropia alta? Eu ainda vou ter reagente no meio. Então, note que no lugar de ter apenas um tipo de molécula, no final eu tenho 3. Eu tenho moléculas azul e vermelho, moléculas azul e moléculas vermelho. Então, essa bagunça que é gerada aqui dentro cria essa maior entropia, cria essa maior desorganização, tá bom? E aí, uma coisa que é bem interessante comentar é, se os estados de agregação eles têm grau de organização distinto, então isso quer dizer que eles têm entropias distintas também. Então, por exemplo, por que um picolé derreteria a temperatura ambiente? Ora, o meio não consegue fornecer energia suficiente a ele para deixar as moléculas coesas. Então ele derrete. As moléculas se afastam, se desorganizam. E aí eu posso associar essa entropia aos estados físicos. Olha só. O sólido ele tem um sistema muito bem organizado, muito bem bonitinho, onde eu tenho ali minhas moléculas uma a uma, todas ajeitadinhas. No líquido, ele já é fluido, essas moléculas não têm tanta interação entre si, né? E no gasoso, elas estão bem espalhadas, ou seja, note que a entropia de um sólido é menor que a de um líquido, e a de um líquido é menor que a de um gás. Ou seja, o sistema gasoso tem a maior entropia desses nossos estados físicos comuns. Beleza? E uma outra coisa que eu gosto de lembrar é o seguinte: normalmente a gente associa a entropia só à desordem do sistema, mas na verdade a entropia ela é um reflexo da falta de perfeição de um sistema. Tá? E para mim essa daqui é uma das melhores definições que nós temos, no qual a entropia ela é uma quantidade de energia perdida, não mensurável em uma máquina térmica. Tá? Então, se eu colocar tanto de combustível para poder produzir energia térmica, eu devo converter isso em tanto deslocamento que é minha energia mecânica. Massa, no final a conta não bate. Por quê? Efeito da entropia. Alguma coisa não foi aproveitada ali no caminho, né? Que a gente se perdeu, a gente sabe que a energia não se perde, mas não foi aproveitada no caminho. Tá? Então, a desigualdade de Clausius está aí para poder dar essas ajudas para a gente. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem nos comentários. Esperem que vai sair ainda mais vídeos de termodinâmica. A gente vai chegar até propriedades de energia de Gibbs antes de começar outro assunto. Beleza? Então, galera, valeu, falou. Por hoje é isso e ficamos até a próxima.